Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje, é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 9, em Cristo, Filipenses e Colossenses, que tem como tema reconciliação e esperança. Mas antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria, Pai, para nós entendermos a lição da Escola Sabatina em Cristo, em Filipenses e Colossenses. Reconciliação e esperança. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, também abençoe os inscritos desse canal e as pessoas que vão se inscrever também. O Senhor abençoe. Pai querido, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos à lição da Escola Sabatina. Eu vou voltar a gravar assim, desse jeito agora, que é melhor, eu falando com vocês. Então, meus queridos, vamos à lição, reconciliação e esperança. Em 2 Coríntios 5, 21, que é o verso áureo, ou o verso para memorizar, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo. Jesus não conheceu o pecado. Jesus não tinha pecado. Quando Jesus veio a este mundo, Deus o fez pecado por nós. Por quê? Jesus, ele morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue. Jesus na cruz pegou todos os nossos pecados para ele e derramou seu sangue por nós. Através disso, Jesus, ele nos libertou do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos libertos pelo pecado. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, eu vou abrir em 1 João, lá nas cartas, 1 João, diz que Jesus, ele foi o quê? Em 1 João, capítulo 2, verso 1, vocês vão entender. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele pegou todos os nossos pecados para ele. Não só os nossos, mas de todo o mundo. Vocês lembram lá em João, que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio com esse propósito de tirar o pecado do mundo. Então em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado. Se nós permanecermos em Cristo Jesus. Então, por meio de sua morte na cruz, Jesus realizou a reconciliação de todas as coisas, de todas as criaturas, especialmente dos seres humanos que estavam afastados da vida de Deus por causa do pecado. Agora, pela fé, temos a oportunidade de nos reconciliarmos com eles. Então, pela fé em Deus, nós temos a oportunidade de reconciliarmos com Ele, se permanecemos em Cristo. Assim como na esfera cósmica
essa reconciliação ocorre por meio da morte de Cristo. No nível pessoal, a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna uma realidade ativa, em que o amor de Deus transforma vidas à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e recebem Cristo, a esperança da glória. Então, quando as pessoas ouvem o Evangelho de Cristo, aceitam o Evangelho, através do amor de Deus, transforma vidas. Quando as pessoas ouvem o Evangelho e recebem o Evangelho, e recebem a Cristo também e a esperança do Evangelho. Então é isso, é reconciliação e esperança, aceitar a Cristo. Então nós vamos aqui para a parte de domingo, reconciliando de obras más. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, o que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele? O que a morte de Cristo obtém por nós? Vamos ver aqui. Quando nós deixamos o pecado e aceitamos Cristo, nenhuma acusação vem contra nós. Quando vocês deixam o pecado, aceitam a Cristo, nenhuma acusação vem contra vocês. Porque vocês estão em Cristo. Por quê? No entanto, desde a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Apesar de nossa condição deplorável, desde o princípio, Deus atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte na cruz. Então, quando entrou o pecado no mundo, o que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. E quando Jesus morre na cruz, acontece a reconciliação. Essa reconciliação acontece através da morte de Jesus. Derramou seu sangue, pegou todos os nossos pecados para Ele. Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. No Éden, o que Deus fez no Éden? Deus chamou Adão a obra-prima de sua criação. Mas Deus fez uma pergunta: onde você está? E hoje, Deus, Ele continua buscando suas ovelhas perdidas. Nós. Ele nos procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo, meus irmãos, a primeira promessa sobre o Evangelho, em Gênesis 3,15, ao colocar inimizade entre nós e Satanás. O Evangelho, meus irmãos, quando nós aceitamos o Evangelho, nós temos 3 partes principais. Quais são essas? Primeiro, uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Então, nós somos incapazes de nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar. E esse plano que Deus fez foi de enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Em João 3,16, no Evangelho de João 3,16, o que diz? Esse verso é conhecido. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para morrer por nós, para pegar todos os nossos pecados, porque nós, seres humanos, nós somos incapazes de nos salvar.
Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Segundo, ao aceitar sua morte como nossa por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Então as pessoas ficam falando: estou condenado por Deus, eu já não tenho mais jeito, já estou perdido. Deus não me aceita mais. Deus aceita você sim. Mas você tem que estar arrependido dos seus pecados. Não cometer mais pecado. Porque Jesus morreu e libertou você dos seus pecados, derramando seu sangue na cruz do Calvário, seu sangue preciosíssimo. Jesus fez isso por nós. Vocês querem saber que você não está condenado por Deus, por Jesus? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8 e o verso 1. O que diz? Romanos 8, verso 1. Abra a sua Bíblia em Romanos 8, 1. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está condenado. Quem permanece em Cristo não está condenado. Não vem condenação sobre você. Você tem que estar em Cristo para não ser condenado. Permaneça em Cristo. Terceiro, a vida que temos agora é resultado de que nossa união com Cristo experimentamos seu poder recriador, permitindo que Ele viva sua vida em nós. O que isso quer dizer? Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, meu querido irmão, minha querida irmã. Você abandonou o pecado. Você se tornou uma nova criatura. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando você se torna uma nova criatura, você vai fazer a vontade de Deus. Você vai falar de Deus para as pessoas. Você não vai ficar mais praticando o que você praticava antes. Se você fuma, você não vai fumar mais. Se você bebe, você não vai beber mais. Você vai deixar essas práticas que você praticava para trás. Porque quando você aceita Cristo, você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Em Gálatas 2, verso 20, vamos ler Gálatas 2, verso 20 aqui na minha Bíblia. Abre a Bíblia, sua Bíblia em Gálatas 2, verso 20. Vamos ler essa passagem. Gálatas 2, verso 20. Olha o que diz. O apóstolo Paulo disse assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que esse verso quer dizer? Que nós temos que deixar Cristo viver em nós. Que você é uma nova pessoa. Você vai deixar Cristo viver em você. Cristo estar em você. E você vai fazer o que, meu querido irmão, minha querida irmã? Vai fazer a vontade de Deus. Vai falar de Deus. Pregar a palavra. Aonde você estiver, você é uma discípula e um discípulo de Cristo. Você vai falar de Deus para as pessoas. Ou falar que Deus fez na cruz do Calvário por ela. Que Deus ama ela. Que Deus derramou seu sangue por ela na cruz do Calvário. Assim que acertarmos Jesus, e pode ser renovados a cada dia, quando nós entregamos a Ele pela manhã.
independentemente de como tenhamos experimentado a obra salvífica de Cristo. O fundamento sempre está na morte de Jesus. Esse sempre vai ser o fundamento, a morte de Jesus. Você refletir a morte de Jesus, olhar para a cruz e ver lá que naquela cruz que Jesus foi colocado, que ele derramou seu sangue por você e por mim. Cristo nos reconciliou através da sua morte. E sempre precisamos voltar a esse fundamento. Pense nisso, reflita a morte de Cristo na cruz. O que ele fez por você? Ele nos libertou dos nossos pecados. Cristo se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para nos salvar e para nos libertar do pecado. Parte de segunda, se permanecer na fé. Em Colossenses 1:23, o que você entende sobre permanecer alicerçados e firmes na fé? O que significa essas duas palavras, alicerçados e firmes na fé? Meus queridos, a palavra alicerçado significa o quê? Aponta para a necessidade de uma base sólida, de fé e amor fundamentada na palavra de Deus. Então, essa é a base sólida, fé e amor fundamentada na palavra de Deus. Foi isso que Paulo fez, encorajando os colossenses, que eles permanecessem firmes na fé. Ele já tinha observado a evidência dessa fé e firmeza. No entanto, a esperança deles, dos colossenses, ainda dependia de continuarem no caminho da fé que haviam começado a trilhar. Então Paulo falou, permaneçam na fé. Não deixe só a fé cair. Permaneçam alicerçados e firmes na fé. A palavra firme, meus queridos irmãos, está o quê? Está conectada a essa ideia, pois descreve algo inabalável, como um cristão que não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Então, meus queridos, nós não devemos afastar dessa esperança, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Temos que manter firmes e alicerçados na fé. Como o apóstolo Paulo diz, temos que ter uma fé inabalável. A sua fé tem que ser inabalável. Jesus não disse que a nossa fé tem que ser, a fé nossa tem que ser de um tamanho de um grão de mostarda? Porque quando essa árvore é plantada, essa árvore cresce, fica grande, que até os passarinhos vão lá e fazem ninhos nessa árvore. Então a nossa fé tem que ser essa, uma fé inabalável, uma fé que nunca deixa cair. Eu quero ler um outro verso aqui para vocês, em Hebreus, capítulo 11 e o verso 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, meu querido, não agrada a Deus. Sem fé, não agrada a Deus. Se você tem fé, você crê que Deus existe. É isso que está falando em Hebreus 11, verso 6. Então, essa fé nossa tem que ser uma fé perseverante. Você tem que perseverar na fé. Tem que ser uma fé perseverante. Porque Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então vamos aqui para a parte de terça-feira. O plano eterno de Deus. Que plano é esse eterno de Deus? Em Colossenses 1, versículo 24 e 25, o que Paulo escreveu sobre o sofrimento que experimentava por causa de Cristo? Então, qual foi o sofrimento de Paulo? Que o sofrimento de Paulo era de não levar a palavra de Deus de cidade em cidade e de casa em casa. Esse era o sofrimento de Paulo. Porque ele queria pregar a palavra de cidade em cidade e de casa em casa. E aqui o apóstolo Paulo estava preso. Porque diz assim: a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses numa prisão domiciliar em Roma. Então, Paulo estava em Roma. Mas talvez seu maior sofrimento tinha sido não poder realizar o trabalho que ele fazia, de pregar o evangelho de cidade em cidade, de casa em casa, como fazia antes, que está lá em Atos 20, verso 20. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu aos cristãos de Filipos, Paulo agora disse aos Colossenses que se alegrava em seus sofrimentos, que eram para o benefício deles. Então, Paulo, ele mesmo preso, ele se alegrava em seus sofrimentos. Paulo, mesmo preso, ele não deixou a palavra de Deus parar. Dentro da prisão, Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Não podia algemar a palavra de Deus, porque durante esse período que Paulo estava preso, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemão. Após sua libertação, quando Paulo foi libertado, Deus inspirou a escrever os importantes conselhos de 1 Timóteo e Tito. Durante a sua prisão final em uma cela romana, ele escreveu 2 Timóteo. Esses últimos anos proporcionaram a Paulo a oportunidade de escrever uma carta significativa do Novo Testamento, provavelmente incluindo a carta aos Hebreus. Então, meus queridos, mesmo Paulo preso, ele não deixou a palavra de Deus ficar algemada. Ele escreveu cartas. Deus inspirou Paulo a escrever. Embora esse tema seja aprofundado no estudo da manhã, Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior e longo, muito maior e de longo alcance, que começou a ser implementado antes da fundação do mundo. Então, Paulo não deixou a palavra de Deus ficar parada. Ele continuou pregando, escreveu cartas, pregou na prisão. Paulo fez isso. Mesmo preso, Paulo pregou a palavra. Parte de quarta-feira. O mistério de Deus é revelado. Aqui em Colossenses 1, versículo 26 e 27, Paulo mencionou 2 vezes o mistério. Que mistério é esse? O mistério é que Cristo habita em nós. Esse é o mistério. Deixar Cristo habitar em nós. Porque isso foi revelado a nós por meio do quê? Do plano da salvação. Pedro, o apóstolo Pedro, descreveu essa verdade como algo que os profetas haviam previsto e que os anjos desejam contemplar. Queridos irmãos, esse plano estabelecido antes da fundação do mundo,
e guardado em silêncio desde os tempos eternos, foi plenamente revelado por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Como os textos abaixo sobre o mistério de Deus nos ajudam a entender diferentes aspectos do plano da salvação. Em Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 10, em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados. Então, em Cristo nós temos a redenção, a salvação. Cristo vai nos libertar desse mundo, vai vir nos buscar deste mundo. E por meio do seu sangue, meus queridos irmãos, nós temos o perdão dos pecados. Em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6, que a salvação é para todos que aceitam a Jesus. A salvação não fica só para mim, é para todos. A graça de Deus é para todos que aceitam. Então diz aqui, durante toda a eternidade, estudaremos para compreender melhor porque Deus nos amou tanto a ponto de entregar Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. No entanto, sabemos que Cristo morreu por nós. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles, por eles, morreu e ressuscitou. Então, Cristo morreu por todos. Cristo ressuscitou, está no céu, intercedendo por nós. Ele está fazendo isso. Cristo, lembre-se, Cristo nos libertou do pecado. Quem permanece em Cristo não vive pecando. Assim, todos que creem em Cristo, judeus e gentios, e são reunidos em um único corpo. Então, judeus e gentios estão unidos em um único corpo. Esse corpo é quem? É o corpo de Cristo. Cristo reconciliou os judeus e gentios. Quando Cristo morre na cruz, ele quebra aquela barreira, aquele muro que separava judeus e gentios. Agora Cristo morreu, ele reúne os judeus e os gentios. A salvação é para todos. A igreja, o que é a igreja? O único corpo, a igreja. Cristo em vocês refere-se à presença de Cristo habitando em nosso coração pela fé. Então, a presença de Cristo é o que? Habitando em nosso coração pela fé. Como eu falei, deixar Cristo viver em nós. Deixar Cristo dentro de nós. Uma nova criatura. Meus queridos, por meio da presença de Cristo em nossa vida, ele já está começando a unir o céu, a nos unir ao céu. E o Evangelho atuando em nosso coração. Então, quer dizer, o Evangelho tem que atuar em nosso coração, que nos capacitou o quê? A participar da herança dos santos na luz. Então, meus queridos, a salvação é para todos, judeus e gentios que aceitam a Cristo. Parte de quinta-feira, o poder do Evangelho. Em Colossenses 1, 28 e 29, qual é o foco de Paulo? Por que ele utilizou as expressões todos, cada um e cada pessoa? O objetivo da pregação de Paulo era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, porque nós somos preciosos para Deus. Então, o foco de Paulo era apresentar cada pessoa a Cristo.
Então, nós somos preciosos para Deus. Para Deus, nós não estamos condenados quando nós permanecemos nele, permanecemos em Cristo. Meus queridos, a ênfase da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. O propósito do sacrifício de Cristo é apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, para Deus, nós somos preciosos. Para Deus, quando nós estamos em Cristo, nós não vamos fazer coisas erradas, não vamos permanecer no pecado. Por isso, o objetivo da pregação do Evangelho por Paulo era o quê? Apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Ele buscava alcançar isso por meio do ensino e da advertência, ensinando os diversos aspectos da doutrina e prática cristãs, advertindo sobre as consequências de rejeitar o Evangelho e os perigos dos falsos mestres. Nós temos que tomar cuidado. Tem falsos mestres, falsos profetas. Qual que é o caminho para nós crescermos? É nos tornarmos cristãos maduros, aceitar os ensinos e levar a sério, meus queridos irmãos, as advertências das Escrituras. Vamos entender aqui, a maturidade é um conceito fundamental. Os pais de um bebê celebram cada conquista, não é? As primeiras palavras, os primeiros passos, a leitura das primeiras frases. Que o pai e uma mãe não ficariam preocupados se seu filho, após vários anos, ainda não conseguisse andar ou falar. Ia ficar preocupado, né? Se o seu filho não conseguisse andar ou conseguisse falar. É uma preocupação, não é? Isso é verdade. Mas o quê? Crescer e desenvolver é algo natural, é esperado, tanto na vida natural quanto na vida cristã. Por meio do processo de crescimento espiritual, compreendemos o quê? A profundidade da lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. É você reconhecer os 10 mandamentos. Colocar os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, em seu coração. E reconhecer que cada um de seus mandamentos é para nós. É para nos ajudar. A lei de Deus está aqui para nos abençoar. Porque há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o quê? É caminho de morte. Você faz seu próprio caminho. Vou seguir a Deus. Vou deixar Deus de lado. Você faz seu próprio caminho. Esse caminho que você está trilhando, que você está fazendo, é um caminho de morte. Porque o discernimento espiritual surge de um entendimento da palavra de Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus e é guiado pelo Espírito Santo. Quando você entende a Bíblia, quando você começa a entender a Bíblia, é o Espírito Santo dando sabedoria para você. Você entende que o caminho que você fizer, o caminho que você trilhar, esse caminho vai levar você para a morte. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho que nós devemos seguir é Jesus,
porque Jesus é o caminho, é o único caminho. Jesus é a verdade e a vida. A verdade está na palavra de Deus. A vida é Jesus que vai nos dar a vida eterna quando Ele voltar aqui. Somente Jesus é o único caminho. Esse é o poder do Evangelho. Quando você começa a aceitar a palavra de Deus, começa a entender o que Deus está falando para você. Quando você abre a Bíblia, você está vendo Deus falar com você. Porque diz assim, geralmente não atacam o que Deus revelou, mas lançam dúvidas sobre a validade ou relevância dessas verdades para os nossos dias. Devemos ser prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas, e discernir a verdade doutrinária do erro. Então, quando esses falsos mestres, esses falsos profetas começam a atacar dúvidas em você, começa a falar falsos ensinos, você tem que ir na Bíblia. Por isso que Jesus fala, tem que ser prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. Nós temos que ser assim. Você tem que entender que a Bíblia é a verdade. Se um falar para você, isso, você tem que ir na Bíblia e ver o que ele falou, se é verdade ou não. Então essa foi a lição de número 9, da lição da Escola Sabatina, Reconciliação e Esperança. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu quero orar por você. Vamos orar agradecendo a Deus pela lição. Querido Deus e Pai, nós agradecemos que nós estudamos aqui. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática em tudo que nós aprendemos aqui. E que o Teu Espírito Santo, Pai, vai tocando no coração de cada pessoa para receber essa mensagem. Pai querido, abençoe os inscritos do canal. E quem não se inscreveu ainda, que o Senhor abençoe também. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!